Capítulo 2. O relato do inspetor Legrasse. Os velhos assuntos que justificavam toda a importância dada ao sonho e ao baixo relevo do escultor eram o tema abordado na segunda parte do longo manuscrito. Parece que, em uma ocasião anterior, o professor Angel tinha visto a silhueta infernal daquela monstruosidade inominável, indagado sobre a natureza dos hieróglifos desconhecidos e ouvido as sílabas nefastas que só se deixam reproduzir como Cthulhu como resposta. E tudo de forma tão perturbadora e horrível que não surpreende o fato de o acadêmico ter perseguido o jovem Wilcox com perguntas e pedidos de informação. Essa primeira experiência ocorreu em 1908, 17 anos atrás, durante o congresso anual da American Archaeological Society, em St. Louis. O professor Angel, como convinha a alguém de seu renome, ocupou uma posição de destaque em todas as deliberações, e foi uma das primeiras pessoas a serem abordadas por vários estranhos, que aproveitavam o evento para fazer perguntas e expor problemas aos especialistas. O líder desses forasteiros, e logo o principal foco de atenção durante todo o congresso, era um homem de meia idade, com aparência comum, que tinha viajado desde Nova Orleans em busca de algumas informações específicas que não se podiam obter em nenhuma fonte de pesquisa local. Seu nome era John Raymond Legrasse, e ele trabalhava como inspetor de polícia. O homem trazia consigo o motivo da visita, uma grotesca e repulsiva estatueta em pedra, que aparentava ser muito antiga e cuja origem ele não conseguia determinar. Não se deve supor que o inspetor Legrasse tivesse o mais remoto interesse por arqueologia. Pelo contrário, buscava esclarecimentos por razões puramente profissionais. A estatueta, ídolo, fetiche ou o que fosse fora encontrado alguns meses atrás nos pântanos ao sul de Nova Orleans durante uma operação policial em um suposto ritual vodú. E os rituais de adoração à imagem eram tão singulares e tão hediondos que os policiais acreditavam ter encontrado um culto nefasto, até então desconhecido, infinitamente mais diabólico do que os mais obscuros círculos vodú de toda a África. Sobre a origem do culto, afora as histórias erráticas e absurdas contadas pelos membros capturados, não se descobriu nada, o que explicava a ânsia da polícia em ter acesso à sabedoria dos antiquários, que poderiam ajudá-los a compreender o tenebroso ícone e, assim, rastrear o culto até sua origem. O inspetor Legrasse não estava preparado para a comoção que seu relato gerou. Bastou um relance do objeto para que os homens de ciência, lá reunidos, fossem tomados pela euforia e logo estivessem acotovelando-se ao redor do inspetor, a fim de ver a diminuta figura cuja absoluta estranheza e cujos ares de antiguidade abismal traziam fortes indícios de panoramas desconhecidos e arcaicos. Nenhuma escola conhecida de escultura havia animado aquele terrível objeto, mas o passar de séculos e talvez milênios parecia estar registrado na superfície opaca e esverdeada da pedra indefinível. A imagem, que aos poucos foi passada de mão em mão, a fim de propiciar um exame mais detido e minucioso por parte dos especialistas, tinha entre 18 e 20 centímetros de altura e ostentava uma técnica artística notável. Representava um monstro de traços vagamente antropóides, mas com uma cabeça de polvo, cujo rosto era um amontoado de tentáculos, um corpo escamoso, prodigiosas garras nas patas dianteiras e traseiras e longas asas estreitas nas costas. A coisa, que transpirava uma terrível malevolência sobrenatural, tinha um aspecto inchado e sentava-se em uma pose vil sobre um bloco ou pedestal retangular, coberto por caracteres indecifráveis. A ponta das asas tocava a borda traseira do bloco e o corpo ocupava o centro, enquanto as longas garras curvas das pernas traseiras, que estavam dobradas, agarravam-se à borda frontal e estendiam-se para baixo em direção à base do pedestal.
A cabeça do cefalópode projetava-se para a frente, de maneira que a ponta dos tentáculos faciais tocava o dorso das enormes garras dianteiras que cingiam os joelhos da criatura sentada. O aspecto da figura era de um realismo anormal, tornado ainda mais temível porque nada se sabia a respeito de sua origem. Não havia dúvida quanto à antiguidade vasta, assombrosa e incalculável do artefato. No entanto, não se percebia elo algum com a arte do nascimento da civilização, nem com a de qualquer outra época. O próprio material era um mistério insondável. A rocha preto esverdeada, com veios e listras dourados ou iridescentes, não se assemelhava a nada conhecido pela geologia ou pela mineralogia. Os caracteres em torno da base eram igualmente desorientadores, e ainda que o evento reunisse a metade dos especialistas mundiais no assunto, nenhum participante foi capaz de sugerir qualquer afinidade linguística. Assim como o tema e o material, os hieróglifos pertenciam a alguma coisa terrivelmente remota e distinta da humanidade, tal como a conhecemos. Algo que sugeria antigos ciclos profanos da vida, em que o nosso mundo e os nossos conceitos não têm lugar. Contudo, enquanto os participantes sacudiam a cabeça um após o outro e declaravam-se vencidos pelo desafio do inspetor, um homem percebeu um bizarro toque familiar na escultura e na escrita monstruosas e declarou com certa hesitação o pouco que sabia. Este homem era o falecido William Channing Webb, professor de antropologia na Princeton University e notável explorador. 48 anos antes, o professor Webb havia participado de uma excursão à Groenlândia e à Islândia em busca de inscrições rúnicas que não foram encontradas. E nos picos do oeste da Groenlândia, descobriu uma tribo ou um culto singular de esquimós degenerados, cuja religião, uma forma curiosa de adoração ao demônio, enregelou-lhe os ossos com a sanguinolência e o horror deliberados. Era uma crença sobre a qual os outros esquimós pouco sabiam, mencionada sempre em meio a calafrios. Diziam que se originara em éons pavorosamente remotos, quando o mundo sequer existia. Além de ritos indescritíveis e sacrifícios humanos, havia sinistros rituais hereditários que rendiam homenagem a um demônio supremo e ancestral, ou Tornassuk. E o professor Webb fez uma transcrição fonética minuciosa ao ouvir a palavra de um velho Angekok, ou feiticeiro sacerdote, registrando os sons em alfabeto romano da maneira mais clara possível. Mas, naquele instante, o ponto central era o fetiche que este culto adorava, e ao redor do qual os esquimós dançavam quando a aurora surgia por entre as escarpas geladas. Tratava-se, afirmou o professor, de um baixo relevo primitivo, em pedra, com uma figura execranda e inscrições crípticas. Segundo acreditava em todas as características essenciais, era um paralelo rústico do artefato bestial, que naquele instante era discutido no Congresso. Essas informações, recebidas com suspense e espanto pela Assembleia de Especialistas, pareceram ainda mais instigantes ao inspetor Legrasse. E logo ele começou a pressionar o informante com outras perguntas. Tendo transcrito e copiado um rito de tradição oral praticado pelos adoradores que a polícia havia prendido nos pântanos, o inspetor solicitou ao acadêmico que tentasse relembrar as sílabas colhidas entre os esquimós diabolistas. Começou então uma minuciosa comparação de detalhes, e fez-se um instante do mais espantoso silêncio, quando o detetive e o cientista concordaram na identidade da frase comum a dois rituais infernais situados em mundos tão diversos. O que tanto os feiticeiros esquimós quanto os sacerdotes do pântano de Louisiana cantavam a seus ídolos era algo como o que segue, sendo as divisões entre as palavras meras suposições baseadas nas pausas feitas durante a entoação das frases. Punglui, Mugluinaf, Cthulhu, Relier, Ugar, Nagl, Fitagn. Legrasse estava um passo adiante do professor Webb,
pois muitos dos prisioneiros haviam-lhe repetido o significado que os adoradores mais velhos atribuíam a essas palavras. A tradução era algo como: na casa em Relié, Cthulhu, morto, aguarda sonhando. Nesse instante, em resposta ao clamor e à impaciência gerais, o inspetor Legras relatou em detalhe sua experiência com os adoradores do pântano. E contou uma história à qual percebo que meu tio atribuiu grande importância. A narrativa tinha o sabor dos sonhos mais loucos dos mitômanos e teosofistas, e revelava um grau impressionante de imaginação cósmica em meio aos párias que seriam os menos propensos a desenvolvê-la. No dia 1º de novembro de 1907, a polícia de Nova Orleans recebeu um chamado urgente para comparecer aos pântanos e lagoas no sul. Os poceiros que lá habitavam, em sua maioria descendentes primitivos, mas bondosos dos homens de Lafitte, estavam desesperados por conta de uma coisa desconhecida que havia surgido à noite. Era algum tipo de magia voodoo, porém o voodoo mais terrível que jamais haviam visto. E algumas das mulheres e crianças estavam desaparecidas, desde que os tamborins haviam começado o incessante ruflar malévolo em meio aos longínquos bosques escuros e assombrados, aonde nenhum morador se aventurava. Havia gritos ensandecidos e berros aterrorizantes, cânticos de enregelar a alma e demoníacas chamas dançantes. E segundo o relato do mensageiro desesperado, os habitantes não aguentavam mais. Então, um destacamento de 20 policiais em 2 carruagens e uma viatura dirigiu-se até o local, tendo por guia o trêmulo poceiro. O grupo parou no final da estrada e, a pé, avançou chapinhando em meio ao silêncio dos terríveis bosques de cipreste, onde o sol jamais resplandecia. Raízes abomináveis e forcas malévolas de barba de pau assediavam os homens por todos os lados, e de quando em quando um amontoado de pedras úmidas ou o fragmento de um muro pútrido, ao sugerir uma habitação mórbida, intensificava a atmosfera depressiva que cada árvore disforme e cada ilhota infestada de fungos ajudava a criar. Por fim, o vilarejo dos poceiros, um lamentável amontoado de casebres, descortinou-se logo adiante, e os habitantes histéricos vieram correndo amontoar-se em volta do grupo de lanternas errantes. O ruflar abafado dos tamborins podia ser ouvido ao longe, muito ao longe, e um grito apavorante ressoava a intervalos irregulares, sempre que o vento mudava. Um clarão avermelhado também parecia filtrar através da pálida vegetação rasteira para além dos intermináveis caminhos da noite na floresta. Relutantes em ficar sozinhos, os poceiros recusaram-se terminantemente a dar mais um passo sequer em direção ao local do culto profano, e assim o inspetor Legras e seus 19 colegas avançaram sem ter quem os guiasse rumo às arcadas de horror que nenhum deles jamais havia cruzado. A região explorada pela polícia tinha fama de ser amaldiçoada e era em boa parte desconhecida e inexplorada pelos brancos. Havia lendas a respeito de um lago secreto jamais visto por olhos mortais, onde habita uma coisa branca, informe, cheia de pólipos e com olhos luminosos. E em voz baixa os poceiros contavam histórias sobre demônios com asas de morcego que, à meia-noite, saíam de cavernas subterrâneas para adorá-lo. Diziam que já estava lá antes de D'Iberville, antes de La Salle, antes dos índios e até mesmo antes das bestas enérgicas e dos pássaros do bosque. Era um pesadelo encarnado, e vê-lo era morrer. Mas o monstro fazia os homens sonharem, então eles mantinham-se afastados. A orgia voodoo era celebrada de fato na periferia daquela área execranda, mas ainda assim o local era ruim o bastante. Talvez o próprio lugar do culto houvesse assustado os poceiros mais do que os terríveis sons e incidentes. Só a poesia ou a loucura poderiam fazer justiça aos clamores ouvidos pelos homens de Legras, enquanto abriam caminho através do negro lodaçal em direção ao fulgor rubro
e ao som dos tamborins. Existem certas qualidades vocais particulares aos homens e outras particulares às bestas, e é terrível escutar uma sair da garganta da outra. A fúria animal e a libertinagem orgíaca incitavam paroxismos demoníacos por meio de gritos e êxtases ruidosos que explodiam e reverberavam pelos bosques noturnos como tempestades pestilentas das profundezas do inferno. De vez em quando, os uivos discordantes cessavam, e do que parecia ser um coro bem treinado de vozes ríspidas, erguia-se em um cântico aquela terrível frase ou feitiço: Finglui, Meglunaf, Cthulhu, Rlie, Ugarnagl Ftagn. Foi quando os homens, depois de chegar a um ponto onde o bosque era menos denso, conseguiram divisar o espetáculo. 4 deles sentiram vertigens, um desmaiou e 2 foram acometidos por gritos frenéticos, que a cacofonia delirante da orgia, por sorte, abafou. Legrasse jogou água do pântano no rosto do policial desmaiado, e todos começaram a tremer, quase hipnotizados por aquele horror. Uma clareira natural do pântano abrigava uma ilha coberta de grama, com talvez um acre de extensão, sem nenhuma árvore e razoavelmente seca. Lá saltava e contorcia-se uma horda indescritível de aberrações humanas que apenas um cime ou um angarola seriam capazes de pintar. Despidos, aqueles seres híbridos zurravam, mugiam e convulsionavam-se ao redor de uma colossal fogueira circular, em cujo centro, visível por entre as frestas ocasionais que abriam-se na cortina de fogo, erguia-se um enorme monolito granítico com 2,5 metros de altura. E no topo deste, em sua contrastante estatura diminuta, repousava o odioso ídolo entalhado em pedra, de um amplo círculo composto por 10 patíbulos montados a intervalos regulares ao redor do monolito envolto em fogo. Pendiam de cabeça para baixo os corpos terrivelmente mutilados dos poceiros indefesos que haviam desaparecido. Era no interior do círculo que a roda de adoradores saltava e rugia, movendo-se da direita para a esquerda em bacanais intermináveis entre o círculo dos corpos e o círculo de fogo. Pode ter sido apenas a imaginação ou apenas um eco o que levou um dos homens, um espanhol de sangue quente, a imaginar que ouvia respostas antifônicas ao ritual vindas de algum ponto longínquo e escuro nas profundezas daquele bosque de lenda e horror ancestrais. O homem, Joseph de Galvez, eu mais tarde encontrei e questionei, e ele mostrou ter a imaginação um tanto fértil. Chegou até mesmo a insinuar o leve bater de enormes asas, um relance de olhos brilhantes e um descomunal volume branco além das árvores mais remotas. Mas desconfio que estivesse muito impressionado pelas superstições locais. De fato, a pausa horrorizada feita pelos homens durou pouco tempo. O dever vinha em primeiro lugar. E ainda que houvesse quase 100 pessoas naquela multidão, os policiais recorreram às armas de fogo e arrojaram-se cheios de determinação em meio ao caos nauseante. Durante os 5 minutos seguintes, o alarde e a confusão foram indescritíveis. Golpes foram desferidos, tiros foram disparados e fugas foram efetuadas. Mas no fim, Legrasse pôde contar 47 prisioneiros carrancudos que foram obrigados a vestir-se de imediato e a fazer uma fila entre 2 outras de policiais. 5 dos celebrantes jaziam mortos e 2 feridos graves foram removidos em macas, improvisadas por seus colegas de crime. A imagem do monolito, é claro, foi removida e transportada com todo o cuidado por Legrasse. Examinados na delegacia após uma viagem muito tensa e cansativa, todos os prisioneiros revelaram-se homens vis e mentalmente perturbados. Muitos eram marinheiros, na maior parte caribenhos ou portugueses de Brava. No Cabo Verde, davam a cor do vodú ao culto heterogêneo. Mas, logo após as primeiras perguntas, ficou evidente que a descoberta envolvia algo muito mais profundo e antigo do que o fetichismo. Degradados e ignorantes como eram,
Aquelas criaturas atinham-se com surpreendente obstinação à ideia central de sua odiosa fé. Disseram ser adoradores dos grandes anciões que viveram eras antes do primeiro homem nascer e chegaram a um mundo ainda jovem vindos do céu. Os anciões já haviam sucumbido no interior da terra e no fundo do mar, mas seus corpos mortos haviam revelado segredos nos sonhos dos primeiros homens, que iniciaram um culto imortal. Este era o culto que seguiam, e os prisioneiros afirmaram que sempre havia existido e sempre iria existir, escondido em longínquas regiões inóspitas e em lugares sombrios por todo o mundo, até que o alto sacerdote Cthulhu, de sua casa sinistra na grandiosa cidade submersa de R'lyeh, caminhasse mais uma vez sobre a terra e voltasse a impor seu jugo. Um dia Cthulhu lançaria seu chamado, quando as estrelas estivessem alinhadas, e o culto secreto estaria sempre esperando para libertá-lo. Até lá não se deveria dizer mais nada. Havia um segredo que não se obtinha nem mediante tortura. A humanidade não estava sozinha entre os seres conscientes da Terra, pois formas surgiam da escuridão para visitar os fiéis. Mas estes não eram os grandes anciões. Ninguém jamais vira os anciões. O ídolo entalhado em pedra era o grande Cthulhu, mas ninguém saberia dizer se os outros eram parecidos com ele. Ninguém mais sabia ler a antiga escrita, porém a sabedoria conservava-se na tradição oral. Os cânticos rituais não eram o segredo. Este não era dito jamais em voz alta, apenas em sussurros. O cântico significava apenas: na casa em R'lyeh, Cthulhu, morto, aguarda sonhando. Apenas 2 prisioneiros mostraram-se sãos o bastante para merecerem a forca, enquanto os outros ficaram aos cuidados de várias instituições. Todos negaram participação nos assassinatos rituais e alegaram que as mortes eram obra de alados negros que haviam deixado sua assembleia imemorial no Bosque Assombrado. No entanto, jamais se obteve um depoimento coerente sobre estes misteriosos aliados. O que a polícia conseguiu descobrir veio em grande parte de um homem muito velho chamado Castro, que disse ter navegado a estranhos portos e conversado com os líderes imortais do culto nas montanhas da China. O velho Castro citou fragmentos de antigas lendas que deitavam por terra as especulações dos teosofistas e faziam o homem e o mundo parecerem coisas muitíssimo recentes e efêmeras. Houve éons em que outras coisas reinaram sobre a terra, e elas construíram cidades esplendorosas. Suas ruínas, teria dito o chinês imortal, ainda podiam ser vistas como pedras ciclópicas nas ilhas do Pacífico. Todas essas coisas morreram em épocas ancestrais, muito antes do primeiro homem nascer. Mas havia uma arte capaz de trazê-las de volta, quando as estrelas voltassem a se alinhar no ciclo da eternidade. De fato, elas próprias tinham vindo das estrelas e trazido suas imagens consigo. Os anciões, prosseguiu Castro, não eram feitos de carne e osso. Eles tinham forma. Não era o que provava aquela imagem em forma de estrela. Mas essa forma não era constituída de matéria. Quando as estrelas estavam alinhadas, eles podiam viajar ao mundo através dos céus. Mas quando as estrelas estavam desalinhadas, eles não conseguiam viver. Mas, ainda que não vivessem, eles não morreriam jamais. Todos jaziam em casas de pedra na grande cidade de R'lyeh, preservados graças aos feitiços do poderoso Cthulhu, enquanto esperavam o dia da ressurreição gloriosa, quando as estrelas e a terra mais uma vez estivessem prontas. Mas, ao mesmo tempo, alguma força externa deveria ajudá-los a libertar seus corpos. Os feitiços que os preservavam ao mesmo tempo impediam-nos de fazer o gesto inicial, e eles só conseguiam ficar acordados no escuro e pensar enquanto incontáveis milhões de anos passavam. Sabiam de tudo o que acontecia no universo,
pois a língua deles era o pensamento telepático. Naquele exato instante, eles estavam falando em seus túmulos. Quando, passadas eras infinitas, surgiram os primeiros homens, os grandes anciões falaram com os mais sensatos, dentre eles através de sonhos, pois só assim a sua língua poderia alcançar o mundo carnal dos mamíferos. Então, sussurrou Castro, os primeiros homens formaram o culto aos pequenos ídolos que os grandes anciões haviam lhes mostrado. Ídolos trazidos em épocas imemoriais das estrelas sombrias. O culto não morreria enquanto as estrelas não se alinhassem uma vez mais, e os sacerdotes retirariam o grande Cthulhu de seu túmulo para restituí-lo a seus súditos e dar continuidade a seu legado sobre a Terra. Seria fácil identificar o momento oportuno, pois então a humanidade estaria como os grandes anciões, livre e descontrolada e além do bem e do mal, com todas as leis e tábuas deixadas de lado e todos os homens gritando e matando e rejubilando-se em êxtase. Então os anciões libertos haveriam de ensinar novas formas de gritar e matar e rejubilar-se em êxtase, e toda a terra explodiria em um holocausto de arrebatamento e liberdade. Até lá, por meio dos ritos apropriados, o culto deveria manter viva a memória desses costumes antigos e profetizar o retorno dos grandes anciões. Em tempos passados, os escolhidos falavam com os anciões, sepultados através de sonhos. Mas então, algo aconteceu. R'lyeh, a grande cidade de pedra com monolitos e sepulcros, foi engolida pelas ondas. E as águas profundas, repletas do mistério primevo, que nem mesmo o pensamento consegue atravessar, cortaram toda a comunicação espectral. Mas a lembrança não morreu, e os altos sacerdotes diziam que a cidade ressurgiria quando as estrelas estivessem alinhadas. Então os espíritos surgiram da terra, bolorentos e ensombrecidos, e com rumores abafados juntaram-se em cavernas ignotas no fundo do mar. Mas a esse respeito, Castro falou pouco. O homem interrompeu-se de repente e não houve persuasão ou artimanha que o fizesse dizer mais uma palavra sobre o assunto. Também se recusou a comentar o tamanho dos anciões. Em relação à sede do culto, disse acreditar que ficasse no insondável deserto da Arábia, onde Irem, a cidade dos pilares, sonha oculta e intocada. O culto não tinha relação alguma com a bruxaria europeia e era praticamente desconhecido para além de seus membros. Não era mencionado em livro algum, ainda que o chinês imortal houvesse afirmado que havia passagens alegóricas no Necronomicon do árabe Louco Abdul al-Hazred, que os iniciados podiam ler como quisessem, em especial o controverso dístico. Não está morto o que eterno jaz. No tempo, a morte é de morrer capaz. Legrasse, muito impressionado e não menos perplexo, havia feito várias perguntas infrutíferas sobre as afiliações históricas do culto. Ao que tudo indicava, Castro dissera a verdade ao afirmar que a seita era absolutamente secreta. Os especialistas da Tulane University não conseguiram esclarecer nada a respeito do culto ou da imagem, e assim o detetive saiu à procura dos maiores especialistas do país e deparou-se com nada menos do que a história do professor Webb sobre a expedição à Groenlândia. O vivo interesse que o relato de Legrasse despertou durante o encontro, corroborado pela estatueta, subsistiu nas correspondências trocadas mais tarde entre os presentes, embora as menções nos periódicos oficiais da sociedade sejam esparsas. A desconfiança é a primeira reação de quem está acostumado à charlatanice e à impostura. Por um tempo, Legrasse emprestou a imagem ao professor Webb, mas quando este faleceu, a estátua foi devolvida ao detetive e permanece até hoje em seu poder, como havia um tempo atrás. É um artefato terrível que, sem dúvida, tem afinidades com a escultura do jovem Wilcox. Não me surpreendeu a empolgação com que meu tio recebeu a história do escultor.
Afinal, para quem já conhecia o relato de Legrasse sobre o culto, que fantasias não devem ter se excitado com a história de um jovem sensitivo que havia sonhado não só com a figura e com hieróglifos idênticos àqueles presentes na imagem do pântano e na tábua demoníaca da Groenlândia, mas que nos sonhos havia escutado pelo menos 3 das valiosas palavras entoadas pelos diabolistas esquimós e pelos homens de Louisiana? A prontidão com que o professor Angel empenhou-se em uma investigação minuciosa foi absolutamente natural. Ainda que, de minha parte, eu suspeitasse de que o jovem Wilcox tivesse obtido informações sobre o culto de maneira indireta e também inventado uma série de sonhos para aumentar e fazer perdurar o mistério às custas de meu tio. Claro, os relatos dos sonhos e os recortes coligidos pelo professor eram fortes evidências. Mas a minha natureza racional e a extravagância do tema levaram-me a tirar as conclusões que eu julgava mais sensatas. Assim, depois de estudar a fundo o manuscrito e de relacionar as anotações teosóficas e antropológicas à narrativa de Legrasse sobre o culto, viajei a Providence para encontrar o escultor e fazer-lhe as censuras que eu considerava justas por ter se aproveitado com tamanha desfaçatez de um homem culto e idoso. Wilcox ainda morava no prédio Fleur de Lis, na Thomas Street. Uma pavorosa imitação vitoriana da arquitetura bretã do século XVII, que ostenta sua fachada de estuque em meio às adoráveis casas coloniais na montanha, e à sombra do mais perfeito coruchel georgiano nos Estados Unidos, encontrei-o em um de seus aposentos e de imediato deduzi a partir dos objetos espalhados no recinto que o gênio do homem era de fato profundo e autêntico. Acredito que um dia ele venha a ser considerado um dos grandes decadentistas, pois cristalizou no barro e um dia ainda há de espelhar no mármore os pesadelos e fantasias que Arthur Machen evoca em prosa e que Clark Ashton Smith materializa em versos e pinturas. Com um aspecto sombrio, frágil e algo desleixado, Wilcox virou-se em minha direção ao ouvir a batida e perguntou o que eu desejava sem levantar-se. Quando identifiquei-me, o escultor demonstrou algum interesse, pois meu tio havia despertado sua curiosidade ao sondar-lhe os sonhos, porém sem nunca explicar o objetivo do estudo. Não lhe ofereci mais informações a esse respeito, mas usei alguns ardis para ganhar sua confiança. Logo me convenci da absoluta sinceridade do jovem, pois ele falava de seus sonhos com inelutável convicção. Os sonhos e seus resíduos inconscientes tiveram uma profunda influência em sua arte, e Wilcox mostrou-me uma estátua mórbida, cuja silhueta fez-me estremecer com a impressão macabra que produzia. Ele não lembrava de ter visto o original dessa criatura em nenhum outro lugar que não o seu próprio baixo relevo, mas a silhueta havia se formado de maneira imperceptível sob suas mãos. Era, sem dúvida, a forma gigante que ele havia mencionado no delírio. Logo ficou claro que, em relação ao culto secreto, Wilcox não sabia nada além do que o catequismo incansável de meu tio permitiria supor. E, mais uma vez, renovei meus esforços em imaginar de onde ele poderia ter recebido aquelas impressões singulares. O artista relatava seus sonhos em um tom de estranho lirismo. Fez-me ver com terrível clareza a gotejante cidade ciclópica de pedras verdes e musgosas, cuja geometria, disse ele com uma nota estranha na voz, era toda errada, e ouvir em trêmula expectativa o chamado, em parte mental, que emergia das profundezas. Cthulhu Ftagn, Cthulhu Ftagn. Essas palavras eram parte do terrível ritual que narrava a vigília em sonho empreendida por Cthulhu, morto no túmulo de pedra em Erlier. Apesar de minhas crenças racionais, fiquei muito abalado. Eu achava que Wilcox teria ouvido algum comentário vago acerca do ritual,
logo esquecido em meio ao caos de suas leituras e fantasias igualmente estranhas. Mais tarde, em virtude de seu caráter impressionante, o ritual ter-se-ia expressado de maneira inconsciente em sonhos, no baixo relevo e na temível estátua que naquele instante eu tinha diante dos meus olhos. De modo que a impostura do artista para com meu tio fora algo um tanto inocente. O jovem era o tipo de pessoa a um só tempo afetada e algo insolente que eu jamais consegui apreciar. Mas, a estas alturas, eu já era capaz de admitir o gênio e a honestidade dele. Despedimo-nos em termos cordiais e desejei-lhe todo o sucesso que seu talento promete. O culto continuou a exercer um poderoso fascínio sobre mim. E às vezes eu me imaginava famoso por ter pesquisado sua origem e suas relações. Fiz uma visita à Nova Orleans, conversei com Legrasse e os outros integrantes do grupo de busca. Vi a terrível imagem e pude até mesmo interrogar os prisioneiros sobreviventes. O velho Castro, infelizmente, havia falecido alguns anos atrás. Os vívidos relatos que escutei em primeira mão, ainda que não passassem de confirmações mais detalhadas dos apontamentos feitos por meu tio, voltaram a despertar meu interesse, pois eu tinha certeza de estar na pista de uma religião muito real, muito secreta e muito antiga, cuja descoberta haveria de tornar-me um antropólogo notável. Minha atitude foi de absoluto materialismo, como eu gostaria que ainda fosse, e descartei com uma teimosia quase inexplicável a coincidência entre os relatos de sonhos e os singulares recortes coligidos pelo professor Angel. Comecei a suspeitar, e agora temo saber, que a morte de meu tio não foi nada natural. Ele caiu na estreita ruela que vai da zona portuária, infestada de estrangeiros até o alto do morro, depois de ser empurrado por um marinheiro. Eu não havia esquecido as ligações marítimas entre os adoradores de Louisiana, e não me surpreenderia ao descobrir métodos e ritos e crenças secretas. É verdade que Legrasse e seus homens foram deixados em paz, mas na Noruega um marujo que viu certas coisas morreu. Será que as buscas de meu tio, enriquecidas com a descoberta do escultor, haviam chegado a ouvidos sinistros? Creio que o professor Angel morreu por saber demais, ou por estar na iminência de saber demais. Resta saber se vou ter o mesmo fim, pois agora eu também sei muito.